Bom dia, galera. Queria agradecer aí ao Edson e sua equipe Mundo dos Concursos. Adquiri o material da Petrobras lá para fevereiro e até agora tem sido bem útil nos meus estudos para concursos na área de mecânica. Já realizei alguns e já obtive bons resultados. Fiz o concurso da Embel para engenheiro mecânico e saiu preliminar agora. Estou em primeiro lugar na unidade que eu escolhi, ainda sem correção da redação. Também fiz o concurso da aeronáutica como treino e obtive 29 de 30, né, em conhecimentos específicos. Então tem me ajudado bastante aí. E quem está estudando aí para concurso nessa área, continue focados, estudando aí que uma hora a aprovação vem. Valeu, pessoal. Caramba, pessoal, que bacana, né, esse depoimento aí do Luciano, que foi aprovado no último concurso aí da Embel e também ficou em uma excelente colocação no concurso para Engenharia Mecânica do estágio de adaptação de oficiais engenheiros mecânicos da aeronáutica para Engenharia Mecânica, tá? E justamente essa é a nossa missão, fazer com que você seja aprovado aí num concurso público e assim você consiga mudar a sua história, a história de vida ali da sua família, beleza? Olha só, o material que o Luciano utilizou para as suas aprovações está aqui no primeiro link da descrição, que foi o modo Turbo Petrobras, que nós já falamos sobre este material, né? Caso você queira saber mais sobre esse material, acesse aí a página do modo Turbo, o primeiro link da descrição, beleza? Galera, neste vídeo estaremos fazendo aí a resolução de mais uma questão para a engenharia metalúrgica para o estágio de adaptação de oficiais e engenheiros da aeronáutica, assunto sobre materiais de construção, tá? Última prova agora do último concurso, beleza? Então vamos lá para a questão de número 31, aonde diz o seguinte: o diagrama de fases ferro-carbono traduz o sistema ferro-carbono para taxas de resfriamento extremamente lentas, descrevendo o seu desenvolvimento microestrutural. O que ele quer dizer com isso? Quando você começa a estudar ali o diagrama ferro-carbono, que é um dos assuntos mais importantes aí dentro das engenharias, tendo em vista que o ferro-carbono, o aço-carbono, compõe mais de 90%, tá, dos materiais dentro das classes de materiais metálicos e não metálicos que você vai ver na indústria e no cotidiano, tá bom? Então, por isso, esse é um dos assuntos mais importantes aí abordados pela engenharia. Então, quando você começa a ter ali as modificações estruturais por conta das variações de temperaturas, então você começa a ter microestruturas diferentes dependendo do tipo de resfriamento que você realiza quando modificou a estrutura cristalina daquele material, perfeito? Entendido isto, o enunciado da questão prossegue. Com relação às microestruturas, observe o termo que ele está usando. Ele não está falando sobre fases, simplesmente. Ele está falando sobre microestruturas possíveis de serem identificadas no diagrama ferro-carbono para aços ao carbono. É correto reconhecer a alternativa A, ferrita, B, grafita, C, bainita e alternativa D, a martensita. Bem, quando ele está se referindo aí quais são as possíveis microestruturas que nós podemos identificar dentro do diagrama ferro-carbono, entende-se, tá, que ele está considerando ali condições normais, condições de equilíbrio, ok? E quais são essas microestruturas? Bem, eu vou colocar aqui para vocês o diagrama ferro-carbono para você conseguir visualizar melhor o que ele está falando, tá? Então, vamos separar aqui. Eu vou fazer uma primeira parte para aços carbono e posteriormente para ferro fundido. Lembrando que o que diferencia um do outro, tá, são ligas ferro-carbono, mas apenas o percentual de carbono em sua composição é o que irá diferenciá-los, o aço carbono do ferro fundido. Então vamos para o nosso diagrama ferro-carbono, ou também chamado de ferro carbeto de ferro. Então, dentro do diagrama ferro-carbono, você vai poder encontrar três fases, tá? Que é a ferrita, que nós chamamos de ferro alfa. Nós vamos encontrar a cementita, que é chamado também de carbeto de ferro. E nós também poderemos encontrar a austenita, tá? Bem,
Também podemos encontrar aí, mas isso em temperaturas elevadíssimas, o ferro delta, tá? Mas a princípio o que nos interessa aqui é a ferrita, a cementita e a austenita, ok? Bem, vamos relembrar algumas coisas aqui, sabendo que o aço carbono, tá? E algumas literaturas podem variar isso um pouquinho, mas nada que na prática vai exercer grande função. Então, algumas literaturas vão dizer que o aço carbono é aquela liga de ferro-carbono com percentual de até 2,14% de carbono em sua composição. Há outras literaturas que vão falar que esse percentual é de 2,11%. Então você vai observar que essa é uma pequena variação, apenas de 0,03, né? É uma variação muito pouquinha, mas que na prática não vai exercer grande função. Até mesmo quando você for aplicar ali a regra da alavanca, isso não vai exercer grande disparate ali dos resultados, ok? Lembrando uma coisa aqui, quando nós pegamos um aço a temperatura ambiente e elevamos ele a temperatura de austenitização, lembrando que ali para os aços eutetóides, que são aqueles aços que possuem ali um percentual de carbono em sua composição entre 0,75% a 0,80%, tá? É a menor temperatura que nós podemos oferecer ao aço para que ele comece a ter a sua mudança de estrutura cristalina de cúbica de corpo centrado para cúbica de face centrada. Então, quando nós elevamos essa temperatura, nós entramos na área de austenitização, né? Então, a nossa estrutura deixa de ser ali cúbica de corpo centrado para ser cúbica de face centrada. Uma observação aqui, para os aços hipoeutetóides, né, que são aqueles aços que possuem percentual de carbono em sua composição inferior a eutetóide, você vai observar o seguinte, quanto menor for o percentual de carbono, mais você vai precisar elevar a sua temperatura para que esse aço entre na zona de austenitização. Já para os aços hipereutetoides é o inverso. Quanto maior o percentual de carbono, mais você vai precisar elevar a sua temperatura. E o que isso nos interessa? Nos interessa o seguinte, eu peguei o aço que estava a uma temperatura ambiente, elevei ele até a zona de austenitização e resfriei ele lentamente. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Então, para os aços eutetóides, tendo ele esta composição, através de um resfriamento extremamente lento, haverá a perlita, né? Essa microestrutura, a chamada perlita, que é a soma da ferrita, ferro alfa, mais da cementita, carbeto de ferro. Isso para uma composição eutetóide. Para os hipoeutetóides vai acontecer uma outra coisa, tá? Então, através de um resfriamento lento, teremos em sua composição a ferrita e a perlita. Já para os aços hipereutetoides, ou seja, aqueles que possuem em sua composição percentual de carbono acima do eutetoide, teremos então a cementita ou carbeto de ferro mais a perlita. Isso é de suma importância que você entenda. Então aqui já analisamos o que pode acontecer dentro da estrutura do aço carbono. Lembrando aqui que estamos tratando de uma condição de equilíbrio, ou seja, através de resfriamentos que são realizados lentamente. Bem, agora vamos ver o que acontece com os ferros fundidos. Os ferros fundidos são aquelas ligas de ferro-carbono que possuem o percentual acima dos aço ao carbono, ou seja, acima de 2,14%, tá? Ou 2,11%, como você queira. Acima disso, nós temos os ferros fundidos. E o que nós precisamos entender aqui na composição dos ferros fundidos? Bem, se você imaginar o seguinte, que nós pegamos uma liga de ferro fundido e para que nós possamos mudar a sua estrutura cristalina, nós elevamos ele a uma determinada temperatura até que ele se fundiu, até que ele se tornou completamente líquido. Quando nós o resfriamos, a menor temperatura aonde nós começamos a verificar uma modificação estrutural é o que nós conhecemos como ponto eutético, que é para uma composição de 4,3% de carbono em sua composição, nessa liga de ferro-carbono, tá? Lembrando que aqui estamos falando do ferro fundido. E para uma
faixa de temperatura de 1147 graus Celsius. A mesma coisa que acontece lá para os eutetoides, né, que ele recebe esse nome característico, aqui para o ferro fundido nós daremos o nome dele de ponto eutético. E a microestrutura que será formada aqui será a chamada ledeburita, que é a soma da austenita, que é uma fase sólida, mais da cementita, que é o carbeto de ferro. Bem, assim como nós falamos lá nos aços, né, que nós temos os pontos hipoeutetoides e hipereutetoides, aqui também irá acontecer com os ferros fundidos, né? Aqui nós temos o ponto eutético, teremos também os pontos ou reações hipoeutéticas e hipereutéticas. O que vai acontecer na região dos hipoeutéticos? Teremos a cementita, a austenita e a ledeburita. Já para os hipereutéticos, nós teremos a cementita e a ledeburita. Portanto, analisando as alternativas, o que podemos encontrar no diagrama ferro-carbono através de um resfriamento lento, ou seja, esse determinado material ou esse determinado aço, essa liga ferro-carbono foi aquecida de maneira que foi necessário efetuar um resfriamento lento nela. O que nós podemos encontrar das alternativas? A única que nós podemos encontrar é a ferrita. Lembrando que a bainita ela é encontrada através de um tratamento isotérmico de austêmpera. Já a martensita ela é obtida através de um processo adifusional, né, que é o processo de tratamento térmico de têmpera, é um resfriamento rápido. Ou seja, a única alternativa possível é a alternativa A, ferrita, que também é chamado de ferro alfa, beleza? Galera, espero mais uma vez ter contribuído com seus estudos. Não se esqueça, se você gostou, entendeu, curte, comente e compartilhe este vídeo com seus grupos de estudo, beleza? Não esquecendo de deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Forte abraço e até a próxima!